né, que resgata aí a memória da Yara e consegue provar de que ela foi morta, né? Isso aí é de um valor extraordinário, não só para a família e para a tradição judaica, no caso, mas para o nosso resgate da história e do que os militares fizeram, né, de maquiar situações, de mentir. E, portanto, o documentário também resgata uma imagem da Yara alegre, né, que é a que eu conheci, num período de clandestinidade as pessoas pensam que a gente passa só, né, fugindo da polícia. Não, a gente tem momentos de muita fraternidade, né, de convivência, e a mim me tocou conhecer a Yara, né, no Vale da Ribeira, que na clandestinidade, na cidade, a gente acaba convivendo menos, inclusive, né, por causa da compartimentação. Ninguém pode saber onde é que um mora, e a gente se encontra através de pontos. No caso da guerrilha do campo, e no caso do Vale da Ribeira, que era um campo de treinamento, que nós estávamos internados nos altos da Serra do Mar, na fronteira de São Paulo com o Paraná, onde nenhum ser humano tinha ainda colocado os pés, nem os palmiteiros da região, né? Nós tínhamos um sítio que era no início lá da montanha, e a partir dali nós nos embrenhávamos na selva, subindo a montanha, e estabelecemos 2 acampamentos no alto da Serra do Mar. E aí a gente pôde conviver, né, durante uns 6 meses, no caso da Yara, alguns meses, que ela não ficou todo o tempo porque adoeceu e teve que sair para São Paulo. Mas e esse filme também resgata, eu acho, uma questão importante, que é a relação do Lamarca com a Yara, né? Quer dizer, fazer um filme da Yara sem falar no Lamarca seria parcial, ou seja, não teria a plenitude que era a relação que a Yara teve, não só do ponto de vista, né, amoroso, mas também intelectual e de troca, né, intelectual e de formação política. A Yara, nós tínhamos uma vida na selva muito rigorosa pela natureza, né? Marchávamos praticamente todo dia, e ela, né, uma moça de classe média alta, como o filme pode ver, tinha grande dificuldade de nos acompanhar nas marchas, mas em nenhum momento ela pedia ajuda de ninguém. Ela estava ali firme, né, pela força do pensamento, acompanhando, superando as suas limitações físicas. Então, e no acampamento nós tínhamos o costume também, né, de noite, né, porque nós só nos alimentávamos de manhã cedo, às 6 da manhã, que a gente fazia fogo, e aí não tinha, estava escuro ainda, e depois quando anoitecia. Durante o dia a gente, né, comia palmito e algumas bicadas no leite condensado. Então, durante o nosso jantar, tanto matinal, a nossa comida matinal, o jantar, nós estabelecemos formações políticas, onde a Yara também teve um papel destacado, e debate político sobre a conjuntura que nós vivíamos e sobre a nossa estratégia de luta armada, né? Então, ela se demonstrou sempre uma pessoa muito participante, muito solidária. Nós tivemos debates, às vezes, muito acirrados lá. Eu me recordo, inclusive, tinha um companheiro tinha escrito, o Weber Daniel, um livro que tinha que vencer a batalha da cidade para depois ir para o campo, e eu e outros companheiros discordamos disso, que até pela experiência da Argélia, a guerrilha na cidade era o cemitério dos guerrilheiros, né? Então, que nós tínhamos, naquela época, 70% da população brasileira vivia no campo. Então,
a gente teve um debate bastante acirrado com esse companheiro que estava presente junto, e a Yara e o Lamarca depois vieram conversar comigo, inclusive fazendo algumas reflexões e concordando, inclusive, conosco, de que tinha que se fazer um processo de implantação no campo, com trabalho político, e a companheira Yara sempre estava ali presente na relação pessoal com todo mundo, e a relação do Lamarca e da Yara, nós tínhamos apenas duas companheiras nos 18 guerrilheiros que estavam no Vale da Ribeira. A companheira Yara e a companheira Patrícia, que até hoje eu conheço o nome de guerra dela e não sei ainda o nome verdadeiro. Aliás, não memorizei, porque algumas vezes já pela literatura da época já conheci. E a relação do Lamarca e da Yara era muito discreta, né? Eles preservaram a sua intimidade, né? E a Yara tinha uma capacidade política muito grande e uma formação política boa, né? Então ela ajudou muito nesse aspecto do Lamarca. E no caso do Lamarca, eu até discordo daquele depoimento lá na Bahia que o Lamarca não sabia nada de marxismo, é exagero completo, porque o Lamarca, ele antes de ir para o Vale da Ribeira, quando ele saiu do quartel de Quinta Onda em São Paulo... Mas ele fala que foi ele que disse isso para ele. Ele fala que o Lamarca disse sim, isso para ele. não, o Lamarca, ele tinha ficado mais ou menos 10 meses nos aparelhos antes de ir para o Vale da Ribeira. E leu toda a nossa literatura da época, né, Lenin, né, Mao Tse-tung, e a teoria da Revolução Brasileira do Caio Prado Júnior, e assim por diante. Então, ele teve um curso intensivo, inclusive, de formação teórica e depois a própria prática política. E aí tem um episódio, né, tanto do humanismo e da capacidade política do Lamarca, que é o sequestro do embaixador suíço. Quando a ditadura endurece nas negociações do sequestro do suíço, o comando da operação, e mesmo na clandestinidade, as nossas bases decidiram que tinha que justiçar o embaixador, porque a ditadura não estava querendo a troca de 13 companheiros, que tinham tido algumas ações que teve morte, e o Lamarca, como comandante em chefe da nossa organização, vetou essa decisão e usou o seu poder de veto de comandante em chefe da nossa organização e disse, se para o conjunto da vanguarda que estava ali, né, nas condições de censura da ditadura, achava que era justo, né, justiçar o embaixador porque a ditadura não estava negociando, para o resto da população não estaria legitimado essa visão, que era uma visão vanguardista, e que, por isso, além de outros motivos, isso já era uma demonstração que nós seríamos entendidos como criminosos e não como guerrilheiros que queriam a luta pela liberdade. Eu, na época, eu já estava preso, eu caí preso em 13 de outubro de 1970. Depois, quando nós furamos o cerco do Vale da Ribeira em abril de 1970, né, eu depois voltei para Porto Alegre e fui para o Rio durante o sequestro do embaixador alemão, e depois fui militar em São Paulo. Né, e a última vez que eu vi a Yara, inclusive, foi um dia antes de eu cair preso em 13 de outubro, no dia 2, o companheiro Fujimori me passou um ponto que seria com Lamarca para entregar um documento para Lamarca, e quem cobriu o ponto foi a companheira Yara. E aí a gente fez, inclusive, se abraçamos, recordamos aquele período que nós convivemos no Vale da Ribeira, perguntei como é que estava o Lamarca, e no dia seguinte eu caí preso. Né? Então, e eu sabia que eles iam para o Rio, né, no dia seguinte, e durante 48 horas eu fui torturado para dizer onde é que o Lamarca estava. Né?
e jamais me passou pela cabeça de dizer qualquer uma pista que pudesse levar à prisão tanto da Yara como da Lamarca. E eu acabei saindo no sequestro do embaixador suíço na lista dos 70. Né? Então, a sensibilidade política e a visão, inclusive, gramsciana do Lamarca, de ver o que era uma visão vanguardista e o que era uma visão que buscava legitimar na sociedade uma posição política. Certo.